Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer alguns comentários, na verdade um comentário, né, sobre um vídeo que saiu da Multiversal, mais recente, sobre seitas cristãs, né, e eu vou fazer um comentário sobre o vídeo. Não vou fazer comentário sobre o vídeo todo, poderia fazer, mas ia ficar muito longo. Escolhi uma parte e vou fazer o comentário então. Vamos ver como é que funciona. Então, presta atenção no que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Veja o que o nosso amigo Tertuliano vai falar aqui no Apologia, capítulo 38. Ó. Preste atenção, galera. Nossa religião, ou seja, a religião cristã, portanto, deve ser ainda mais tolerantemente considerada entre aquelas seitas que são toleradas. Entenderam? Ou seja, ele está dizendo que a seita, os cristãos aqui, eles têm que ser mais ainda, ou seja, ele está dizendo aqui que eles são tolerados, mas eles devem ser mais ainda tolerados entre as seitas que são toleradas. Então, ele já diz no início aqui que não existe, que o cristianismo não era ilícito. Ele está dizendo aqui que eles devem ser mais tolerados. Tá? E aí que ele continua, uma vez que não cometemos nenhuma dessas enormidades que são aprendidas de facções que não são permitidas. Olha só, galera. Então, veja que ele não se inclui nas facções que não são permitidas, ou seja, ele está dizendo que a religião cristã é lícita e faz parte daquelas seitas que são toleradas, e não daquelas seitas cristãs, que são facções, que não são permitidas. Então, você veja que existia ali grupos, tá? É isso que eu vou mostrar para vocês. Então, ou seja, existiam seitas cristãs que eram ilícitas, porque elas eram contra a principal. Tá? Isso mais para frente vai ficar outras lives, eu vou falar isso com vocês. Tá? Então, veja que interessante. Ó. Pois, sem dúvida, o objetivo legítimo do governo é proibir as facções. Tá? Aí, o que são essas facções? O nosso amigo Lá Barbosa já falou aqui. Ó. Vou mostrar para vocês daqui a pouco que são facções. Então, ele está dizendo que a seita cristã são facções. Tá? Ele diz assim, ó, pois, sem dúvida, o objetivo legítimo do governo ao proibir as facções é proteger a paz pública e evitar que o Estado seja dividido em vários partidos. Pois então, o Tertuliano, capítulo 38. Vamos fazer. Esse aqui é o trecho do Apologia de Tertuliano, capítulo 38, conforme tirado desse site daqui. O texto está em inglês, tá? Eu já traduzi aqui. Então, vem aqui. Os cristãos não deveriam, portanto, receber não apenas um tratamento um tanto mais brando, mas também ter lugar entre as sociedades toleradas pela lei, visto que não são responsáveis por quaisquer crimes que são comumente temidos pelas sociedades ilícitas. Quer dizer, está fazendo uma pergunta, né? Eles não deveriam ter um tratamento mais brando, mas também ter um lugar entre as sociedades toleradas pela lei? Por quê? Porque os cristãos não são tolerados pela lei. Aqui está bem claro o texto, ele está se incluindo entre os ilícitos. Pois, a não ser que me engane, a prevenção de tais associações ilícitas é baseada em uma consideração prudente da ordem pública, para que o Estado não seja dividido em partidos, o que naturalmente levaria a distúrbios nos conselhos, etc., etc. Mas como aqueles em que todo o ardor na busca de glória e honra está morto, está se referindo aos cristãos, ó. Como aqueles em cujo todo o ardor de busca de glória e honra está morto, quer dizer, os cristãos não têm essa busca. Não temos nenhum incentivo urgente para participar das reuniões públicas, nem há nada mais inteiramente estranho para nós do que assuntos de Estado. Ou seja, se a ideia de ter associações ilícitas é impedir eles de promover distúrbios em assembleias eleitorais públicas, ora, os cristãos não têm opção.
Então não há sentido dos cristãos serem ilícitos. Aí prossegue. Renunciamos a todos os vossos espetáculos, tanto quanto renunciamos às matérias que os originaram, que sabemos terem sido concebidos como superstições, quando renunciamos às próprias coisas que estão na base das suas representações. Ou seja, eles não querem participar desses espetáculos, os cristãos. Entre nós, nada é dito, visto ou ouvido que tenha algo em comum com a loucura do circo, a emostidez do teatro, as atrocidades da arena, os exercícios inúteis do campo de luta. Por que você se ofende conosco porque diferimos de você em relação aos seus prazeres? Ou seja, esses não são os prazeres dos cristãos. Se não participamos de seus prazeres, a perda é nossa. Se houver perda, no caso, não é sua. Rejeitamos o que te agrada. Você, por outro lado, não tem gosto pelo que é nosso deleite. Ou seja, ele está dizendo claramente que ele não entende por que a religião cristã é ilícita, tá? Ele não entende por que é ilícita se os cristãos não participam dessas cerimônias. Então é muito claro, o texto está dizendo exatamente o contrário que o Francis Farag está dizendo. Exatamente o contrário. Ele está dizendo que os cristãos são sim considerados ilícitos. E ele está dizendo, e por que somos considerados ilícitos? Se nós não ambicionamos participar dessas cerimônias, não há motivo de ser ilícito. Nós não queremos isso, participar desses eventos. Isso não nos agrada. Isso que está no texto. Aí faz uma leitura totalmente ao contrário, dizendo que os cristãos são lícitos, querem ser mais lícitos. É uma leitura totalmente equivocada, totalmente fora de contexto. Não lê o parágrafo todo. Se vocês acham que eu estou forçando a barra, que não sei o quê, cara, muito simples. Vai no link que eu estou colocando aqui, do Tertuliano, Apologia 38, e lê você lá. Faz a leitura lá. Vê se não é isso. Só lembrando que o Tertuliano, isso me chamou a atenção quando eu vi na live, pelo seguinte, porque o Tertuliano, ele é um dos que alegam que no tempo do Nero, ele publicou uma lei que tornava os cristãos ilícitos. A religião cristã ilícita. Isso viria de Nero. Isso está lá no Tertuliano. Então, seria estranho essa interpretação dele, dizendo que é lícito. Ora, se ele mesmo está dizendo que existe uma lei tornando ilícitos os cristãos, como é que ele mesmo vai dizer que é lícito? Não faria sentido. Bom, de qualquer maneira, façam aí a leitura do capítulo 38. Eu vou deixar o link aqui da parte que ele fala aqui da lei de Nero, né, que há controvérsia se essa lei existiu ou não, porque não foram encontrados nos arquivos romanos. Tá? Mas ele diz que existiu. E aí faça a sua própria leitura. E aí chega às suas próprias conclusões. A minha conclusão é a seguinte, é a terceira vez que eu vejo a Universal Flaviana. Primeiro foi o vídeo do Antônio Miranda, falando sobre Justino, dizendo que Justino estava ali discutindo que Jesus não existiu. Ele estava discutindo que Jesus... O que seria uma coisa totalmente sem cabimento, porque Justino é um apologista cristão, como é que ele falaria isso? Ah, não, mas foi Trífon que falou isso. Que ele está alegando que Jesus não existiu. Não, o Trífon está alegando que o Messias ainda não nasceu. Porque o Trífon diz assim, Jesus, aquele que foi crucificado, esse não foi o Messias, porque crucificado é sinônimo de humilhação. Isso está lá no texto bíblico. Então não é ele o Messias, mas ele está reconhecendo que Jesus existiu e foi crucificado. Então, e o Antônio Miranda usou essa passagem para dizer que o Trífon estava dizendo que Jesus não existiu. Totalmente errada a leitura, totalmente equivocada. Ao contrário, a Universal Flaviana, outro vídeo que eu também fiz aqui, falando, e o Érico Lucena também fez um vídeo, uma live explicando isso, que eles falaram que teria uma passagem lá em Tertuliano que dizendo que a cruz para eles era uma honra. Para os romanos, a cruz era uma honra. Caraca, o que está no texto é que para os romanos, os estandartes é que são símbolo de honra. No estandarte, tem uma vareta em forma de cruz por trás, segurando o estandarte. Mas vem cá, o romano está honrando quem? Ao estandarte ou à vareta? Para a Universal Flaviana é a vareta. Ai, meu Deus do céu! Tudo trocado. O que viu ali uma cruz.
Assim como ele viu uma cruz nos 4 pontos cardeais, ele viu uma cruz em vários lugares. Ele está dizendo que a cruz está presente e vocês não perceberam. Esse é o argumento do Tertuliano. A cruz está lá e vocês não perceberam. Só que dizer que os romanos adoram cruz... Então, essa é a terceira interpretação totalmente descontextualizada. É isso. Muito obrigado, então.